coração para dizer um testemunho. Né? Um testemunho, se alguém aqui crê no anjo do Senhor, né? Se ele existe ou não. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade e a gente tinha saído do culto, meu pai era diácono, né? E a gente é uma família de 7 irmãos. E aí houve um culto que terminou um pouco mais tarde, né? Minha mãe saiu às pressas assim, né? E aí as crianças, todo mundo com fome, né? E querendo ir para casa. A gente morava uns quilômetros da igreja e ia a pé. E a gente imagina essa caminhada todinha a pé para casa, com 7 filhos. E a gente chega lá na casinha lá no Guarujá. Né? Eu lembro que a minha mãe entra dentro de casa, ali no quintal, né? Até chegar à porta da casa, tinha uns degraus, sobe a varanda. E quando ela chega na porta, para abrir a casa, ela esqueceu que a chave ficou com meu pai, lá na igreja. Meu pai era diácono e tinha que fechar a igreja. E aí ela estava sem a chave da casa. E eu lembro que eu estava atrás dela, e o Arão estava atrás de mim, e os outros irmãos ali, minhas irmãs, meus irmãos, pelo quintal. E eu lembro que já estavam um chorando que estava com fome e tudo mais. E eu estava bem atrás dela. Então eu sou testemunha visual, ocular e auditiva disso, né, que eu estou falando. E ela parou diante da porta e fez só uma oração assim. Eu lembro de todas as palavras. Senhor Jesus, manda um anjo do Senhor, porque Odi, que era o meu pai, né? Odi ficou na igreja e eu esqueci de pegar a chave com ele. As crianças estão com fome, mas o Senhor pode enviar o seu anjo e abrir essa porta. No nome de Jesus. Eu ouvi o estalo da porta. Tá, abriu sozinho. Ela abriu a casa, acendeu as luzes, foi lá na cozinha, agradecendo a Deus, fez a comida e tudo ficou bem. Então, ela tinha só a 4ª série, mas eu posso dizer que era dá um testemunho de fé hoje, né? Claro, depois eu tomei minha decisão com 21 anos, esse mesmo anjo já tive experiência com ele de livramento, como eu creio que muitos já tiveram, né? Mas para provar que a fé simples e genuína, ela funciona, né? Então, na hora da necessidade é onde nossa fé é provada. Na verdade, a gente vai mostrar se tem ou não. O problema de Pedro é que foi um problema e também a solução dele, né? Porque é melhor a gente saber se a gente não tem do que achar que tem e não ter. Imagina no rapto, os mortos ressuscitam, muitos de nós vamos ver nossos parentes. Aí imagina na hora que eu ver meu pai ali na minha frente ressuscitado, eu não tenho fé. Então é melhor saber antes. Então foi 2 coisas que Pedro aprendeu. É bom saber se não tem, quando ainda há oportunidade de ter, né? Mas ele só teve a fé genuína quando ele recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. O Espírito não tinha sido liberado ainda, por isso que ele afundou também, é outro ponto. Né? Mas hoje, com o Espírito Santo, aí sim, todas as coisas são possíveis. Eu posso dar testemunho de criação, de ressurreição, através de Deus usando a minha mãe, por exemplo. De criação da palavra, olhar que vê a palavra sendo manifestada assim. Então, não foi só para o profeta também a criação de esquilo, e não quer dizer que hoje não pode acontecer. Então, se isso não acontecer hoje, a criação da palavra, a manifestação da palavra falada, inclusive, a visitação de anjos no nosso meio, se isso não acontecer, Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Como ele é, isso é possível. Tanto é que o profeta fala no momento da necessidade. Imagina o Daniel com os filhos passando fome, não tem trabalho mais. Imagina se não tivesse nenhum tipo de recurso. A fé
na palavra falada, você pode pedir alimento e ele vai aparecer na sua frente. Né? Então, eu creio que esses são os dois pontos, né? Como o jovem, a maior, eu creio que o maior anseio do jovem depois de se batizar seria receber o Espírito Santo, a experiência do Espírito Santo, né? Eu sei que, como o pastor ensinou, o justo da sua fé vai viver. Eu vivi um tempo da fé da minha mãe. Eu posso viver um tempo da fé do profeta, da fé do pastor, mas eu vou ter que ter a minha fé, senão vai falhar. Né? E o batismo com o Espírito Santo, como o profeta disse, é uma experiência que você vai saber o dia que você recebeu. Porque a esposa, quando tem um filho, e se ela não souber de que homem é, ela tem amnésia, algo estranho. Né? Ela sabe quando esteve com o marido. Da mesma forma, nós saberemos, os que já estiveram com Cristo, né, recebendo o Espírito Santo, você sabe o dia, a hora, o momento onde aconteceu. Né? Tanto é que o profeta, na mensagem sobre a adoção, ele pergunta para uma senhora de 82 anos: Senhora, me diga quando a senhora recebeu o Espírito Santo. Ela diz: glória a Deus, há 60 anos atrás, meu filho. Então ela tinha 22 anos quando recebeu. Essa experiência única para o novo nascimento. Aí depois existem inúmeras experiências para chegar à estatura do homem perfeito. Né? Mas existe uma experiência única. Quando Deus me chamou junto a Arão e primeiro tratou com os homens ali, né, os 4 primeiros. A primeira coisa que ela fez depois que a gente se batizou, no caso, posso dizer por mim, eu me batizei, a primeira coisa que ela fez foi, ela comprou um tapete para esses 4 filhos, né, os primeiros que se batizaram, um tapete para cada um, falou: agora vocês vão orar até receber o Espírito Santo. Então, um dos grandes problemas que a gente vê, né, principalmente entre os jovens, me batizou, em nome de Jesus Cristo, está correto, mas você orou até ter a sua experiência? Quando foi essa experiência? Então, é importante saber quando foi, e é muito mais importante se não, identificar se não teve essa experiência, é importante identificar hoje, que amanhã pode ser tarde. Que amanhã pode se deparar com a grande tribulação e ter que dar a vida agora, porque vai reconhecer o nome de Jesus Cristo, não vai negar o batismo nem o nome, mas por não ter o Espírito Santo não foi no rapto. Então vai ter que dar a vida, só que não vai participar também da ceia, não vai participar do milênio. Vai ter que esperar até a segunda ressurreição para poder ser salvo. Né? Então, eu falei um pouquinho além, mas o senhor me perdoa pelo excesso, mas eu queria mesmo focar na experiência de fé. Né? Imagina um impacto, eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos, o impacto de ouvir isso, uma cristã, uma mulher, uma senhora, uma mãe, e agora falando a palavra e aquilo acontecendo. Né? Então, é uma realidade. Falar a palavra não é algo que deveria ser algo comum, né? Quando a gente fala, como a Bíblia diz, né? A gente crê com o coração, mas tem que confessar com a boca. Um crente que só crê no coração e não confessa, ele ainda não tem fé. Né? Aí quando a gente começa a confessar, então tudo que dizia para Abraão que era contrário ao que Deus disse, ele falava instantaneamente, é falso. Né? Ele tinha como nada, a Bíblia diz, né? Considerava como nada. Como loucura. Como você dizer que não vai ter um rapto, para mim é loucura total. Você está falando que Deus vai falhar o plano dele. Então que Deus abençoe a todos. Em precioso nome de Jesus. Vamos orar então.